Rádio Live. Fique conectado com a gente. 87,9. 10 horas em ponto. Você vai ouvir agora Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Alô, amigos da Rádio Canto FM 87,9, amigos e seguidores da página Manifestos Indigenistas. Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Rádio Canto, na cidade de Taquarussu, para transmitir as nossas conversas semanais que acontecem todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Pedindo desculpa aos nossos seguidores, que a semana passada não foi possível realizar essas nossas conversas, porque, por motivo de viagem, eu estava frequentando um curso, primeiro curso presencial que se teve coragem de fazer, todo mundo com seus devidos cuidados, mas não pude comparecer aqui no estúdio. Mas vamos seguir, né? Nós temos aí vários outros convidados à frente, pessoas experientes, pessoas que deram uma contribuição enorme para o indigenismo, para as populações indígenas. É o caso da nossa convidada hoje, a Verônica Aldê. Verônica, nós somos muito amigos, ela é de Goiânia, atualmente atua, né, trabalha pela PUC Goiás. Ela vai ter oportunidade de contar essa história acadêmica dela e também a história de um envolvimento dela com as populações indígenas. Nós nos cruzamos várias vezes aí pelas aldeias, principalmente Craôs, né? E eu acho o trabalho dela fantástico, maravilhoso. A gente sempre, né, fala de trabalhos técnicos, políticos, ou, né, de alguma forma cartesianos, digamos assim, mas a sensibilidade da Verônica é outra, é música, pesquisou a música, o lúdico das populações Craô. No caso, Craô, não sei se ela vai poder contar-se com outros grupos também, outras etnias, mas, enfim, é isso, Verônica, muito obrigado, um grande prazer te rever, né? Pós-pandemia, quase ao vivo, pelo menos por imagem, né? E vamos lá, eu sempre gosto, né, assim, a primeira parte, deixar praticamente livre para nossos convidados contar a história dela, contar a história pessoal dela, a história profissional e principalmente onde é que ela se cruza com as populações indígenas, né? E depois os trabalhos que já realizou e que vem realizando, enfim, essa primeira parte. Depois a gente vai conversando mais, tá bom? Pode começar. Um abraço. Obrigada, Fernando. Vamos ver se o som estão me ouvindo bem. Sim, tá ok. Pode ir tocando aí que tá. Ok. Então, queria primeiro bom dia a todos, né? Agradecer muito esse convite. Foi uma surpresa, né? Quando o Fernando me ligou, venho acompanhando os programas, né? Os nomes que ele tem trazido, pessoas muito experientes, com a trajetória no indigenismo, né?
Então, quando você me convidou, porque a gente está um pouquinho mais na área acadêmica, né? E para mim foi uma surpresa, mas foi estimulante, né? É um desafio sempre falar. Tem vários anos, né, que eu comecei a entrar em contato com os povos indígenas, e acho que a gente pode falar 15 anos, a primeira vez que eu tive nos Craô foi em 2004, e nesses anos tem sido um aprendizado de muita escuta, né, muita escuta, principalmente porque são povos, mestres, que têm um conhecimento riquíssimo, né, da oralidade, e aprender a escutar tem sido uma grande escola, né, e isso tudo se relaciona à música, que eu espero conseguir compartilhar um pouco, né, desses conhecimentos, né, e que muitos deles a gente consegue ter acesso através de entrar, se aproximar mais das músicas e dessa oralidade toda, né, no meu caso, dos Craô, né. O Craô, inclusive, tem um termo que é ipaté, que quer dizer é o buraquinho do ouvido, né, e também significa inteligência, né, então, e assim, o contrário é apacto, às vezes quando a criança não escuta, não presta atenção, não dá ouvidos, né, então eu acho que nesse diálogo, assim, de indigenistas e povos indígenas, é um dos grandes aprendizados que a gente tem que se empenhar, talvez, né, é de estar aprendendo a ouvir mais, né, talvez falar menos e ouvir mais. Mas como esse convite veio exatamente no dia que eu fiz 50 anos, para casa, eu falei, talvez seja a hora também de a gente começar a falar um pouquinho mais, né, se expressar e poder compartilhar dessa trajetória, né, eu acho que talvez eu já tenha algumas coisas, né, para estar acrescentando, somando a esse interesse. Quem está ouvindo esse programa provavelmente tem esse interesse, essa atenção, né, está querendo saber mais sobre os povos indígenas, então, esse aprender a ouvir é a primeira mensagem, assim, né, que eu queria deixar. 15 anos, não são 15 dias, né? É bastante tempo. Mas passou tão rápido, passou muito rápido, mas com certeza, assim, foram 15 anos que vem me transformando muito, né, e que deram muito sentido, assim, na minha vida, né. Assim, antes de eu pisar numa terra indígena, que foi em 2004, exatamente, foi uma feira de semente que você, Terezinha, Brapos, Craô estavam organizando, uma daquelas primeiras feiras, e até foi um convite do Renato Sanches, aqui da FUNAI de Goiânia, né, eu já estava trabalhando no ITS, já tinha esse interesse, já estava estudando nos livros, mas nunca tinha tido um contato direto, né, e quando ele falou, não, vai ter a feira, vamos lá, a gente vai junto, achei muito boa a ideia de ir junto com ele também, e aí, uns 3 dias antes da viagem, ele teve um problema e não pôde ir, mas ele falou, não, vai, o Fernando está lá, você procura, o Craô, me deu o nome de alguns Craô, e eu peguei um ônibus e fui sozinha, com bastante, assim, sem saber, né, para onde eu estava indo, e foi um impacto muito grande e definitivo, né, assim, entrado nesse outro mundo, né, eu acho que essa primeira impressão, ela até hoje é muito forte, porque a gente foi na Capei, que é uma aldeia que, na época, né, foi criada exatamente como um espaço intercultural pelo Fernando, pelos Craô, né, uma ideia de estar fazendo esses encontros entre culturas. E aí tinham convidados de todas as aldeias, hoje em dia já são 39 aldeias, né, o povo Craô, na época eram menos, mas eu acho que tinha uns 2.000 Craô,
ali naquele encontro, e convidados de fora também, tinha pessoal de Brasília, das universidades, e ver aquelas pessoas, né, falando outra língua e sentindo outra forma de viver ali, de forma tão simples, né, e com tanta alegria, e esses cantos já, as cantorias a noite inteira, né, repertórios, enfim, foi um impacto muito grande. E depois de 15 anos, tentando estudar, né, cada vez mais, de várias ações coletivas, agora num doutorado, assim, continuando a pesquisar, a ler mais, a aprofundar as coisas que a gente fez junto, assim, a impressão é de que eu começo a ter uma ideia, né, a pegar um pouquinho do que seja esse grandioso mundo, né, que é cada povo indígena, mais de 300 povos brasileiros, o que significa, né, você entrar em contato com uma dessas nações, né, que falam a partir de outro ponto de vista, de outra presença no mundo, de outra forma de estar no mundo, né. Mas eu vou falar da trajetória, né, falando das impressões, do impacto, porque é muito forte. Eu vim de longe, né, para chegar aqui até o Cerrado e entrar em contato com o Craô. Eu nasci na Itália, meu pai é italiano, minha mãe é carioca, e nós viemos em 76 para cá, e eu cresci em Goiânia, assim, dos 6 anos até os 18, eu cresci em Goiânia, com uma experiência grande, assim, rural, né, de rio, foi muito marcante. Eu acho que aí já tinha uma aproximação forte nessa época da infância, essa experiência bem forte com o Cerrado. E com 18 anos eu fui fazer música na Unirio, que foi outra época que eu acho que também já vinha me preparando para esse encontro com os Craô, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitos músicos, né, que falavam outra, fora da academia mesmo, né, músicos da MPB, né, que tinham uma relação com a música, assim, bem religiosa, né, bem de reverência, né, com a criação, com o ouvido. Quando, assim, a gente se aproximou muito do Hermeto Pascoal, Carlos Malta, assim, essa escola deles, né, que falava. E hoje em dia eu vejo que tem cada vez mais relação, assim, com o que os Craô falam também, né, e outros povos indígenas também, que esse som do universo, né, um som que está no mundo, que está em todas as coisas, que está na voz de todas as pessoas também, né. O Hermeto fala que, assim, tem o som da aura de cada um, né, que quando a gente fala, a gente não só falando, né, a gente também está cantando, né, porque na nossa fala tem melodia, tem ritmo, tem harmonia, né, que também é uma questão de percepção, né, de apurar essa percepção. E os Craô vão falar isso também, né, sobre a música deles. Então foi uma aproximação. Os Craô falam que eles não criam nenhuma música, né, as músicas que eles cantam, esses imensos repertórios, né, que eles cantam, não são inventados por eles, né, é uma música que já estava aqui no planeta, né, muito antes deles serem criados, né, por tudo, que é o Sol, né, que é o criador deles, junto com Tururé, né, que é a Lua, que são essas duas grandes entidades, essas duas grandes metades que vão organizar, né, essa cosmologia desse mundo Craô, né, e eles vão falar isso, que, assim, depois que eles foram criados, né, que eles vieram, a primeira mulher Craô veio da cabaça, né, da água,
e aí eles já foram viver num movimento, né, orientado pelo sol, né, por tudo. Então, as aldeias têm um formato solar, né, e começaram a fazer os movimentos que deveriam ser feitos, né, as corridas de tora, os banhos de rio, e aí esses repertórios vão ter várias narrativas que contam, né, de onde vieram essas músicas. E, geralmente, tem a ver com um pajé, com o herói ancestral deles, que, passando por processos muito fortes físicos, né, de transformação, de quase morte, né, de uma doença que quase morreu, ou de um enfrentamento, né, de muita coragem, de muitos desafios físicos, eles têm acesso a outros mundos, de outros povos, que são esses povos animais, vegetais, né, com quem eles se relacionam, que são gente, né, no sentido de que eles também têm suas festas, também gostam de ser bem tratados, têm suas músicas, têm suas medicinas. E esses pajés, que nas narrativas sempre falam dessas aptidões, né, do que os pajés têm uma memória muito boa, né, uma atenção muito boa, uma sensibilidade muito grande. E aí eles foram aprendendo esses repertórios com esses outros povos, né, de fora também. E também já é um ótimo exemplo para a gente de interculturalidade, né. Eles... Tá vendo? Oi. Não, mas ela está me ouvindo? O seu microfone está aberto, Verônica? Não estamos te escutando. Ah, não, agora, voltou. Eu estou falando para caramba, mas vocês estavam ouvindo. Estavam ouvindo e estavam nos posicionando aqui as músicas que você vai compartilhar conosco daqui a pouco. Mas seguindo a nossa, assim, digamos, primeira parte para conhecer, digamos, um pouco a vida dos nossos entrevistados, né? Você já estava falando nas músicas Craô. Mas como que você foi fazer essa pesquisa? Fez parte de quê? De um mestrado, de um doutorado? Como é que foi que você se interessou em pesquisar as músicas? Por quê? Então, tem a ver com essa primeira ida lá em 2004. Quando eu fui lá na feira, eu conheci lá o professor Niltinho, né, da UFG, e lá vocês, inclusive, com o intermédio seu, já estava tendo o projeto da Rádio Hartan, né? Era uma rádio lá interna, acho que pegava também outras regiões, né? Isso. Mas tinha esse objetivo da comunicação interna, mas também de estar colocando, fazendo circular, através de outros meios, né, tecnológicos também, os próprios repertórios deles, né? E aí ainda não se tinha muita coisa gravada, né? Foi quando, né, vocês propuseram se eu podia ajudar. Eu já trabalhava no ITS, né, no Instituto da PUC, né, com essa coordenação do Altair Salles Barbosa, né, que é uma pessoa, que é um dos grandes especialistas, né, um dos maiores especialistas que a gente tem, né, conhecedores do Cerrado, um mestre, um mecoré também, para mim, muito importante, e que sempre deu muito valor à arte, né, assim, como forma de fazer política, né. Altair, acho que passou os últimos 50 anos da vida dele tentando defender, tentando esclarecer, né? Ele fundou o Memorial do Cerrado aqui na PUC de Goiás, né? Eu acho que ele realmente mobilizou muitas pessoas, muitas gerações, né, que passaram por lá. Eu acho que talvez aprenderam um pouco, né, se despertaram um pouco da importância que o Cerrado tem, né? Então, através da PUC, eu já estava, né, nesse espaço, né, acadêmico. Eu tentei colaborar um pouco, aí logo depois eu ajudei a fazer o Ponto de Cultura, que acho que é uma política pública, né, da época do Gilberto Gil, enquanto ministro, né, que ela também é sempre importante de ser lembrada, né, porque ela foi revolucionária, né, dentro de todas
as falhas, dificuldades que também ocorreram, né? Mesmo nos CRAO, a gente não conseguiu finalizar o projeto, teve problemas, mas essa ideia do DOIM, né? Eu lembro que o ponto de cultura, o ponto assim, de aproveitar ali onde que já tinha uma energia acontecendo, já tem um movimento acontecendo regionalmente, localmente, né, o governo entrar assessorando. Então, os pontos de cultura tinham eram uns kits, né, assim, com computador, microfone, gravadores, filmadoras, câmeras, tinha, né, assim, né, uma coisa básica, né, dentro de cada especificidade de cada ponto de cultura. E os CRAO tiveram algumas experiências ali, já tinha rádio também funcionando, aí entrou o ponto de cultura, que durou pouco, mas já tinha ali uma vontade muito explícita dos CRAO de estar usando a tecnologia para registrar os seus anciões, né? Assim, já tinha essa preocupação da perca da cultura, a pressão externa, né, a cultura muito forte do Cupim, que é o não índio, e ali começou esse movimento, né, até que, e aí a gente já começou eles vinham para cá, alguns eventos da PUC, as semanas dos povos indígenas, né, várias vezes a gente conseguiu trazer, não só os CRAO, mas Fernando participou várias vezes, né, e outras, era uma mobilização muito forte também, durante 14 anos a gente realizou essas, assim, 14 anos, assim, que eu participei, mas já é um evento muito mais antigo, ele comemorou 40 anos já, né, de Semana de Povos Indígenas da PUC, né, e tem um acervo importante, né, que é também importante lembrar do GESCO, e que tem cada vez mais conseguido dialogar com os povos indígenas, com as lideranças. Então, já tinha esse contato, foi quando, em 2009, a primeira turma de professores CRAO veio para Goiânia, começou a cursar a licenciatura intercultural aqui na UFG, né, no núcleo aqui na RACAN. Esses 10 professores, assim, eram 9 homens e a Creuza Pruncoi, né, CRAO, a primeira mulher, né, que fez a licenciatura. E aí eu já tinha sido batizada com o nome CRAO, eu já estava muito envolvida, assim, afetivamente, querendo contribuir, querendo somar alguma coisa. E aí quem recebe o nome CRAO, né, viram Ipantu, e tem assim, um compromisso, né, assim, eles deixam bem claro isso, é uma política deles, né, bem antiga também, de fazer esses amigos, esses diplomatas, porque tem um risco muito grande, né, todo indígena que vem na cidade, ele corre risco, né, no nosso país. É um estrangeiro, né, eu comparo assim com estrangeiro, como se chegasse um russo aqui na sua cidade, né, ele precisa de um apoio, precisa, né, ser buscado numa rodoviária, enfim, algumas orientações, enfim. Então, esses CRAO vinham, é um curso que dura no mínimo 5 anos, eles vinham 2 vezes por ano, passar 40 dias em cada etapa, e depois faziam uma parte também nas suas aldeias. A universidade, a UFG, ela tem feito um trabalho, assim, muito bonito e muito importante. Hoje em dia tem mais de 20 etnias estudando aqui na Federal, mais de 300 alunos, e assim, eles dão, a UFG, eles sacaram, assim, né, o quanto era importante priorizar a própria cultura deles. O que muitas vezes já foi questionado isso, né, porque falam, não, a cultura deles eles já têm lá na aldeia, porque assim, usar esse espaço do Cupem intercultural para trabalhar ainda a cultura deles. Mas, na verdade,
as populações, assim, desde que entrou a escola oficial, a escola estadual, dentro das áreas indígenas, isso aí já alterou muita coisa nas comunidades. E teve uma erosão, né? Teve um prejuízo, né? Então, se antes da escola, aquelas crianças, os jovens estavam vivenciando a pedagogia própria de cada povo desses, né? As pedagogias tradicionais, as caçadas, a roça, os trabalhos, o artesanato, onde tudo é, onde existe uma educação ali, né? Viva, as dietas, os resguardos. Quando a escola entra, passa pelo menos meio período, né? Estudando conteúdos não indígenas, né? E aí, essa problemática toda na UFG, ela é muito levantada, ela é muito questionada. Então, assim, gera um debate muito rico, assim, de os que chegam até a UFG na licenciatura são professores, todos são professores. E aí eles começam a debater exatamente qual o currículo, por mais que tenha nas aldeias atualmente, né, a escola governamental, ela se propõe a uma escola indígena diferenciada. Por mais que ela tenha esse nome, em todos os debates com os indígenas, eles comentam assim, o quanto é difícil ainda, né? Você realmente usar esse espaço que é muito hierarquizado, ele é muito dominado pelo Ocidente, os currículos, os conteúdos, né? Então, com essa passagem pela universidade, essas pessoas, além de, assim, aprenderem as ferramentas de luta que eles precisam aprender para lidar com o mundo cupem, como elaborar um ofício, entender os direitos, né, usar a tecnologia, tanta coisa, né, que eles precisam e eles aprendem também aqui. Ao mesmo tempo, toda essa problemática de ver como achar brechas, né, tá? E, por exemplo, as epistemologias próprias possam, de fato, estar transformando a escola. E aí, cada vez mais, e a universidade já tem a licenciatura intercultural tem uns 13 anos já. Tem aprendido muito, a universidade, nesses anos que abriu as portas, através das cotas, através de, né, populações quilombolas, populações indígenas lá dentro, ela passando, assim, talvez uma das maiores revoluções que ela já teve, né, a presença deles ali dentro, né, a contribuição, o pensamento deles, porque eu, enquanto cupim, né, com origem europeia, enfim, de classe média, eu sinto que em todos esses 15 anos tem que existir uma desconstrução, né, nossa, assim, você tem que estar disposto a isso, para você poder entender o que eles estão falando, entender o que estão reivindicando, poder entrar num diálogo, né? E então esse movimento nas universidades que não pode parar, a gente está num momento de crise com esse governo, né, completamente, enfim, destrambelhado, né? Um governo totalmente que assim é uma pena, porque assim nessa área específica, né, que eu acompanhei mais, assim, estava no auge, assim, era cada projeto, assim, de trazer os mestres da universidade até as aldeias, assim, estava muito linda, assim, e a produção que eles já deixaram e continuam, né, porque não, a resistência está muito forte também, cada vez mais organizada, eu acho, né. Claro. Mas está sendo uma coisa assim que a universidade é completamente encantada, né? Estão continuando nos mestrados, nos doutorados, e são trabalhos que, como assim, o Davi Copenhague mesmo, né, que lançou A Queda do Céu, e que, assim, é um trabalho de 30 anos, que tem toda uma
cosmologia ali que nunca tinha sido vista da forma que foi feita nesse livro. Em cada trabalho assim proposto pelos Craô, por exemplo, cada um, o Gregório Rontet tem uma proposta de livro, ele quer produzir, de pensar a música e a matemática, ele faz toda a relação da matemática com a música. A Creuza fez um mestrado sobre os resguardos das mulheres, do povo dela, desde que está grávida até a hora da morte, né, da vida inteira de uma mulher. Assim, são sementes que eles estão começando, ainda não estão completamente escritos ou completamente traduzidos, mas cada trabalho, o seu Getúlio né, quer deixar o livro, está produzindo o livro dele, quer dizer, são obras que é para a humanidade inteira. Hein, Verônica? Estou falando demais, né, Fernando? Não é falar demais, é porque a única coisa que eu faço nessa primeira parte é puxar um pouquinho. Pode puxar. Normal, né, que as pessoas vão... Por isso que eu não gosto de interromper, porque os raciocínios vão chamando outros e outros. Mas a gente gosta aí. Você estava lá pesquisando a música dos Craôs. Eu queria saber, a partir de que você se interessou? Você é música, você é musicista, né? E estava fazendo. Conta aí, como é que foi? Eu achei apaixonante o trabalho das músicas. Me ajuda, porque aqui é muita coisa na cabeça. Pois é, eu sei como é que é, eu também sou assim. Se deixar, eu vou ramificar. Mas, vai lá. Vamos lá. Como eu que fiz, você... então... Porque o que te motivou? Foi aquela pergunta. O que te motivou? Você é musicista? Como é que é? Você tem eu sei que você tem esse lado da música, você toca flauta, né? É flautista. Foi a partir daí que você se interessou pela musicalidade Craô? Como é que foi? Eu acho que foi o link, né? Me chamou muita atenção. Então, eu sou formada pela Unirio em música, em flauta, em licenciatura também, especialmente atuo bastante na área popular, gosto muito de estudar improviso, isso tudo. Então, já tinha, e no IPS também, todo o nosso trabalho ali nos Sons do Cerrado, né, eu acho que isso também tinha esse interesse ali do Instituto, de ver como a música do Cerrado foi influenciada, né, tanto por populações indígenas como por populações africanas, europeias. Tinha esse escopo de pesquisa, né, que Altair colocou para nós, assim, era um grupo de músicos, né, a Andréa Luiz, a Albinha, o Wagner Rosafa. A gente teve um grupo, Sons do Cerrado, que a gente fazia muitos espetáculos, e tinha a linha de pesquisa também. E aí eu fui para pesquisar as músicas indígenas, quando teve esse convite para ir até os Craô. E aí, quando eu fui lendo sobre os Craô, né, porque os Craô, eles são famosos pela quantidade, a dinâmica dos rituais, né, que é uma coisa impressionante. Em qualquer época do ano que você chegar nas aldeias Craô, eles vão estar, ou acabaram de finalizar, ou vão estar fazendo, ou vão estar preparando algum ritual, né? Assim, a vida deles, a saúde deles, a política deles está né, intrinsecamente ligada aos rituais, né? Mas depois a gente fala mais da música. Eu acho importante eu falar. Eu falei da UFG, né? Falei da PUC também, e outro projeto que também acho que foi o canal que possibilitou a gente fazer um trabalho assim mais concreto mesmo sobre as músicas foi em 2011. A gente já vinha assim se mobilizando nesse sentido, mas a Rosângela Tunic, ela é professora da UFMG. Atualmente ela está na Federal do Sul da Bahia, tá atuando lá. Ela já vinha trabalhando as músicas dos Machacali, que é um povo lá de Minas Gerais, que é impressionante também, é como os Craô, assim, tem repertórios incríveis. E ela se aproximou muito do Levinho, lá do Museu do Índio,
já tinha, era uma época assim que estava a Unesco trabalhando junto com o Museu do Índio, eles estavam com muitos projetos, já tinha um projeto de documentação da língua, das línguas indígenas, né? Outro projeto de documentação das culturas indígenas, mais materiais, e a Rosângela começou a conversar com eles, assim, da importância de se fazer um projeto de documentação das sonoridades indígenas. E aí, como a gente já se conhecia, ela já conhecia os Craô, ela nos convidou para fazer parte do projeto piloto, né, desse Podoxon, né, no site do Museu do Índio tem mais informação lá sobre esse projeto, e chama O Trabalho da Memória através dos Cantos. E aí, isso foi em 2011 que a gente começou esse projeto com os professores, né, que estavam na Intercultural, coincidiu com o meu mestrado também na UNB. Eu também fiz parte desse mestrado, que é a primeira turma, né, do mestrado em sustentabilidade junto a terras e povos indígenas. Atualmente, eles abriram mais e virou junto a populações tradicionais, ao MESP, né? Eu tive o prazer de iniciar esse processo de discussão com o professor Otton Leonardo, né? Primeiro de licenciatura, depois se transformou em mestrado profissional. Foi uma das coisas que eu prezo muito aí, essa iniciativa. Mas sim, aí prossiga. Aí você terminou. Não, aí aí rolou essa possibilidade que a gente tinha assim, de facilidade, né? O Museu do Índio ajudava a gente a apoiar alguns rituais, né? E fazer os registros musicais e fílmicos também. Então, de 2000 e também assim, o objetivo desse projeto era apoiar pesquisadores indígenas, né? E formando esses acervos. Que eu também lembro que era uma preocupação sua desde as primeiras reuniões que a gente teve, isso, né, de fazer os trabalhos voltarem, né, vários pesquisadores estiveram, né, nos CRAO, e dar essa acessibilidade para os materiais voltarem, nessa preocupação. E aí, entre 2011 e 2015, a gente conseguiu fazer 4 registros importantes na área, né, de rituais. A gente fez o Rinhoncró, que é o plantio do milho. A gente fez o Cacó, que também está ligado ao milho, mas é um ritual de preparação do jovem guerreiro. A gente fez o Porrampré, que foi um desejo do seu Olegário, né, e um compromisso também que a gente fez, que tem que acabar de cumprir, né, com ele, assim, ele era o único Mecoré, talvez, que ainda lembrava, né, de todo esse ritual, Porrampré, que é o ritual da colheita, né, do milho, né, a gente conseguiu registrar esse ritual, as músicas, fizemos, desses 3 rituais ligados ao milho, a gente conseguiu transcrever todos os cantos, traduzir todos os cantos, né, isso também eu estou trabalhei no mestrado e estou aprofundando agora no doutorado também, esse material. E tiveram outros registros, entrevistas, depoimentos preciosos que a gente fez com os Mecoré, que são os anciões. E em alguns momentos a gente teve uma bolsa também para pesquisador. Então, por exemplo, o Joel Kutse começou a fazer uma pesquisa que foi escolhida pelo Secundo, mestre também ritual, que também nos deixou, né, há poucos anos atrás, pai do Dodonin. Dodonin também contribuiu muito, né, com as traduções. E, por exemplo, seu Secundo quis fazer um trabalho de registro sobre o Wotan, que é a casa, a pensão, né, que é uma casa de educação tradicional. E aí ele escolheu fazer essa pesquisa e deixou muita coisa registrada, que a gente tem, né, registrado. E então,
Outra ação desse projeto foi levar mestres até o Museu do Índio, para ver o acervo lá, né? E fazer filmes também. A gente tem um filme que o Joel e a Proncoi fizeram, que está no YouTube também. E que, para minha surpresa, é um filme que assim, a gente nem fez tradução, não tinha. Foi uma coisa assim, feita meio rapidamente, com as cenas que eles tinham ali, em poucos dias no Rio de Janeiro, mas foi toda assim, editada em cima de muita música, muito canto, e só que a gente não traduziu nada, assim, 16 minutos de rituais e cantos. Assim, para minha surpresa, assim, recentemente eu fui ver no YouTube mais de 150 mil acessos esse filme. Assim, foi muito interessante, é muito interessante, né? É uma enorme contribuição. Você estava dizendo que, né, pessoas, o seu trabalho, assim, no meu entendimento, leva uma enorme contribuição para os craosos, que a preocupação dos mais velhos, principalmente, é exatamente essa. É eles falecerem e não deixar memória nenhuma, né? Não deixar tudo, porque eles estão vendo a mudança dos tempos, dos costumes, né? E eles têm uma grande ansiedade, porque eles sabem que um dia os jovens vão procurar, já estão procurando, né? E isso aí é de uma... né? Fazer isso de maneira sistemática, como vocês fizeram, guardando para qualquer momento eles poderem acessar, né? E, além disso, fazendo o treinamento, a capacitação, né, dos próprios documentaristas indígenas, né, que continuam gravando, podendo gravar e filmar, etc., a sua cultura, né, as suas festas. Isso é fantástico. Isso aí é uma das mais importantes coisas que se precisa fazer hoje junto às populações indígenas, né? Assim, garantir o registro da memória. Eles mesmos acham uma das coisas mais importantes, né? Mas, Verônica, vamos ver aqui, então, você parece ter um material para, né, umas músicas para compartilhar. Uhum. Você nos enviou, não sei se nós conseguimos daqui, vou chamar aqui o técnico aqui da rádio para nos posicionar, posicionar a música. Então, pessoal, lembrando que estamos aqui na Rádio Canto FM, na cidade de Itaquaruçu, no nosso programa Rádio Live, um mergulho no indigenismo. Estamos entrevistando hoje a musicóloga, musicista e outras coisas que está contando aqui a vida dela, Verônica Aldê. Esse programa também ele é retransmitido todos os domingos às 9 horas da manhã pela Rádio Comunitária de São Jorge. Vamos, assim, criando um pool de rádios comunitárias. Aí estamos pesquisando outras rádios que têm interesse nesse tema, né? Porque o rádio ainda é um grande meio de comunicação. As pessoas pensam que o rádio, de modo geral, não morreu, não. Inclusive, hoje você pode acessar, inclusive, esse programa pela rádio, pela web, pelo RádioNet, né? Rádiosnet, vai lá em Rádio Canto FM e você ouve em qualquer parte, não precisa também só daquele radinho. Mas pelas ondas da FM, o nosso programa vai aqui para Taquaruçu e região. Olha aí, na loja de aplicativos, Rádio Canto. Rádio Canto, Canto das Artes. Isso, pode baixar o aplicativo próprio da rádio e escutar onde quiser. Então, informação aqui do pessoal da Rádio Canto FM. Vamos lá, Verônica, qual das músicas? Você mandou, parece que 3, que você gostaria aí de
A gente pôs uma que tem, é mais comprida, né? 8 minutos, 9 parece, e outras de 4 minutos. Qual que você prefere aí na frente? Não sei, depende do tempo que a gente tem. Assim, ao todo, as três juntas dão 15 minutos. Uhum. Mas é uma tem a ver com a outra? Tem uma sequência? A gente pode ouvir a primeira, então, são 9 minutos. Sim, então vamos. E todas as três são do repertório específico do ritual do plantio do milho, que é o Porrinhão-Cro. Ah, tá. Aí eu vou explicar um pouco depois, né, assim, o que a letra... Porrinhão-Cro, Porrinhão-Cro, que é o plantio, né, ele é um ritual importante porque ele vai definir também, politicamente nos Craô, internamente, tudo no Craô está dividido em várias metades. As duas metades sazonais, o Wakmeye e Katamye, que são as duas grandes metades, né, a seca e a chuva, né, o período da seca e o período da chuva. Esse ritual do plantio do milho, ele está acabando a seca, o Wakmeye, ainda é um ritual que ele é coordenado pelo pessoal do Wakmeye. Só para explicar para o pessoal que não sabe, cada pessoa que nasce Craô, dependendo do seu nome, você vai fazer parte de dessas duas grandes metades, né? Assim como os animais também são divididos nessas grandes metades. Então, por exemplo, a sucuri mesmo, né, que é a grande cobra das águas, né, ela está na metade da Katamye, das chuvas, né, o caititu, vários animais que estão ligados às águas estão nessa metade. Já animais como a siriema, talvez o tatu, enfim, estão na metade da seca. Esse ritual que a gente vai ouvir as músicas, e aí metade do ano é um grupo de pessoas que tem o nome de uma das metades que vai liderar, que vai dirigir, né, todos os trabalhos internos. Eles traduzem até como prefeito para a gente entender, né, mas a liderança tradicional, né, da metade. Esse ritual, no fim desse ritual, no último ato, digamos assim, do ritual, eles vão escolher, definir qual é o grupo do pessoal da chuva que vai coordenar a outra metade, a metade da chuva. Esse ritual geralmente é feito em setembro. Inclusive, vocês vão prestar atenção na primeira música, que ela nem foi traduzida, dá para ouvir muito bem o canto da cigarra, assim, parece que as cigarras estão cantando junto com eles, assim, então, é o que eles falam também, que o canto deles liga, eles estão usando muito essa palavra para explicar para a gente, deixa tudo ligado, entendeu? Então, fica feliz, você canta, os paus vão ficar felizes, os animais que você está cantando, aquelas músicas, estão conectados, está ligado, está feliz, né? Dando saúde, energia, então, é assim que funciona, né? Essas músicas, elas são políticas, né? A gente tem que entender que tem uma cosmopolítica acontecendo e essa oralidade que ela vem lá do primeiro tempo, ela faz as coisas caminharem da forma que deve ser, né? Então, tem um conhecimento muito grande. Então, a gente vai ouvir essas três músicas, vamos ouvir uma talvez primeiro, né? Vamos ouvir uma primeiro, né? A gente volta. Desse ritual. Alguma coisa, depois vamos nas outras. Beleza. Então, os 6 ouvintes da Rádio Canto e acompanhantes aí da página vão ouvir uma genuína música, né, ritualística do povo Craô, ligado ao milho, ligado ao plantio, enfim, a passagem das estações, da estação chuvosa, da seca para a chuvosa, em rituais que eles fazem. Então vamos lá. Rádio Live. Canto FM. Arte, cultura.
Comentar alguma coisa da música, em cima da música também pode, tá? Eu parei de ouvir, Fernando. Repita. Eu gosto muito de ver o ritmo, assim, as alterações rítmicas, é algo que a música brasileira tem muita influência e ainda não se sabe o quanto, né? Com certeza. É tudo alterado, assim. Eu não tô... Você está ouvindo, Fernando? Não estou ouvindo. Agora sim.
Então, estamos partindo para a segunda gravação já, tá? A segunda música. São mais 3 minutos. 1 minuto e 40. Você lembra essa música aí? É da mesma festa? Ou da... É a mesma festa. É um ritual, né? Mesmo ritual. Domínio.
Essa está falando do marimbondo andando sobre a folha na água. É saudade, né, Fernando? Saudade, pois é, parece que eu estou lá. Aliás, está na época dessa festa, foi feita, né, em mês passado. As aldeias todas fazem. Acho que agora já é a terceira música. Terceira. Vamos partir logo para a terceira, né? Depois a gente comenta. É o Joaquim Tebrock, é o Incré, é o cantador. Isso já é um canto solo de um ancião, né? Uhum. Também é um canto ritual, né? Falando da grande água, né? Fala muito da água, da cabacinha, que canta com a sua voz. Depois eu comento mais a letra, para não atrapalhar. Principalmente os tocantinenses que estão nos ouvindo, né? Um autêntico canto indígena do povo tocantinense, povo Craô, do município de Itacajá e Goiatins, aqui no estado do Tocantins. A café, a coroicó. É isso aí, gente. Vocês ouviram, então,
autênticas músicas, né, do povo craô ligados, acho que as duas primeiras ligadas ao ritual do milho, né, do plantio do milho, e a outra mais, é uma que conta uma história, né, é isso? Geralmente essas músicas solo contam uma história guerreira ou uma história do povo, e você falou que tem algo ligado à grande água, é isso? Todas estão dentro do que eles chamaram que era o repertório específico do ritual do plantio do milho. Porque tem vários repertórios, né? Eles têm os repertórios, assim, por horário, né? Tem os cantos, aquelas tradicionais cantos do maracá, né? O canto-encré, que acontece no pátio central. Tem repertórios muito extensos dos cantos de maracá, que acontecem no CAN, né, que é o pátio central, com coral feminino, então um coral muito grande, às vezes 50 mulheres, né, ou mais, em fila lateral uma da outra, e o puxador, né, o cantador de maracá, que vai conduzindo o canto, e esses corais, né, ali funcionando. Um canto com maracá para brindar? Não separei, mas assim, temos muitos, Fernando, depois a gente também pode te passar, né, eu acho que sim, espaço claro, na rádio, né, seria muito interessante. Estamos sempre divulgando. Eu acho fantástico, assim, né, a musicalidade craô também, e esses cantos com maracá, então, eu acho, porque o cantor de maracá, o que eu fico impressionado, assim, que ele faz várias funções, né, ao mesmo tempo. Ele canta, ele dança, ele rege o coro, né, que ele rege o coro das mulheres, vai afinando ali, e canta, dança e rege, né, ao mesmo tempo. Então, toca, porque o instrumento. O maracá craô, tem vários povos usam maracá, mas o craô chama atenção, assim, a técnica que ele tem, rítmica, assim, não são todos os povos que usam como os craô usam, assim, é muito elaborado, né? E essa rítmica que eles usam também sempre me impressiona muito, porque é o que a gente chama do swingado, né? Eles estão sempre nos contratempos, nos meio-tempos, assim, sempre deslocado, né? O que dá esse molejo todo né? Que chega até a música brasileira, né? Só que é muito mais do que isso, assim, porque a música para eles não é a mesma coisa que a música para a gente, que a gente já separou muito a música, né? No lugar de entretenimento, não sei. Tanto é que muitos povos falam que a música é a religião deles, né? Então, a música realmente tem uma efetividade, né? Ela tem um efeito, né? Ali no ambiente, na saúde, né? Tanto das pessoas como dos seres. Eu queria só... eu tenho a tradução aqui desses cantos que a gente ouviu. Eu vou ler algumas frases. Por exemplo, aquela que foi o canto solo do ancião, né? Aí a gente ouviu só uma primeira frase, porque ela é repetida. Eles têm essa característica também de tem muitas repetições, né? O que é muito interessante também como metodologia, né? De internalizar, né? Enfim, de absorver esse conteúdo. Lembrando que um trabalho assim desses de tradução e transcrição é importante porque eles mesmos falam que esses cantos usam uma linguagem que não é a linguagem coloquial que eles usam, é uma linguagem bem antiga. Arcaica, né? Arcaica, então várias palavras, eles, assim, às vezes você traduzir uma frase, às vezes leva dias, como tem que ser como se fosse o latim, né? Não se fala mais. Exatamente. Mas ficaram os registros, né, musicais e outros da língua. É fantástico isso aí. Muito antigo, mostra a antiguidade desses povos. Antiguidade. Né? E, não, assim,
tem jovens interessados, mas teve uma diminuição disso. Eu acho que agora está tendo um revivamento, assim, de novo, né, de formar especialistas. E toda a formação de músico, ou do historiador, ou mesmo do caçador, ou do pajé, são outros processos que a gente entende muito pouco também, né? E vão estar ligados aos resguardos, né? Alimentação a restrições várias, né? Períodos longos, né? De isolamento. E é algo... Só um dado aqui, né? Os craôs, eles têm música para praticamente tudo, né? Todos os pássaros, insetos, os animais, de modo geral, a natureza, de modo geral, as plantas. Agora, eles falam, né? Você falou isso de passagem lá atrás, mas queria que repetisse esse dado. Não foram eles que inventaram, eles ganharam essa música dos próprios animais, não é isso? Isso aí que eles falam. Exatamente isso que eles falam, que não foi inventada e que foi apreendida, né? Eles têm essa coisa de pegar do outro, né? De absorver, de incorporar, né? Incorporar de outros povos. Então, dos povos do fundo da água, né? Tem repertórios do fundo da água, tem repertórios que foi o Hartant, né? Que é um herói mítico, que aí já está ligado ao pé do céu, Coiquahat. Isso é importante da gente falar também, isso foi o Getúlio que explicou assim, de uma forma mais consistente, mais clara para a gente, né? Que o mundo é sustentado, o céu é sustentado por acho que é mais de 2 pés, por vários pés do céu, que a gente chama, grandes pés do céu. E tem um ser mítico, que é o pica-pau, do cocar vermelho, então ligado ao fogo, né? Os cantores estão ligados ao fogo, ao cocar vermelho. Ele mora nesse pé do céu e tenta derrubar o pé do céu. Então, o pica-pau, também a gente pode ligar o pica-pau ao machado, né? Que é aquele trabalho de cortar a madeira, né? Do trabalho. Então, eles contam essa narrativa, eles falam que o pica-pau está sempre lá bicando, trabalhando, tentando derrubar o pé do céu para acabar com o mundo, para o mundo cair. Só que, ao mesmo tempo, eles falam que ele não vai conseguir, que o pica-pau não vai conseguir, porque ele fica cansado, ele sente fome, ele sente sede, aí ele sai para ir comer e beber, e aí o pé se reconstitui. Está sempre se reconstituindo, né? Mas isso é incrível, e fala da respiração, né? O Getúlio fala isso, que o pé, e ao mesmo tempo aí ele se explica, e o pica-pau é o dono dos cantos. E aí eles explicaram que o pé do céu é o mesmo que o maracá, que tem que estar em movimento. Então, olha a filosofia, né, que tem contido só nessa imagem, né, de realmente, do tempo das coisas, da pausa, assim, tem que ter o trabalho, mas tem que ter a pausa para as coisas se reconstituírem. A roça deles, as roças de Coivara, todas, né, pautadas nesse princípio, né, do tempo, da respiração, do não excesso, né, do não... Quer dizer, uma sabedoria, né, Fernando, que a gente precisa tanto, né, no momento em que o mundo está com dificuldade, né, de achar seu oxigênio, de respirar. Esses povos têm muito o que dizer para nós, né? Com certeza, né? E trabalhos como o de vocês, né, como o seu, de outras pessoas que se interessam por essa parte aí, mas de ir mais a fundo mesmo nesse entendimento através da música, do lúdico, né? Eu acho essencial, porque muitas pessoas não têm a maioria, infelizmente, das pessoas no Brasil, né, tem pouco conhecimento sobre as culturas indígenas, sobre suas organizações, suas cosmovisões, sabe muito pouco, né? Então, eu acho esse seu trabalho, né, muito, muito importante para eles, como a gente falou, que estão preocupados em perder a memória, né, oral, que tudo é oral, eles próprios estão fazendo sempre movimentos para
absorver essa tecnologia da informação, da captação de imagens, estão sempre interessados em guardar, porque sabem que podem perder. Então, eu acho esse trabalho fantástico. Verônica, nós estamos nos aproximando aqui, nós temos aí mais ou menos cerca de 5 minutos de programa, que em seguida outro programa entrará no ar, mas eu queria aí que você desse suas considerações finais, eu queria que você desse notícia aí do nosso grande amigo, e um dia, apesar dele não ter trabalhos específicos na questão indígena e tal, mas eu gostaria de convidá-lo também a entrevistar aqui o doutor Altair Salles, o professor Altair Salles. Eu admiro muito o professor Altair Salles, e eu sei que você trabalha com ele. Eu queria que você informasse, está trabalhando ainda ou não, como é que está o Instituto também, lá, Trópico Subúmido, que vocês criaram, né? Ele criou, mas eu sei que você esteve envolvido desde o início também. Enfim, conte aí. O que você anda fazendo atualmente? Nós temos 5 minutos. Ixi, eu tenho uma coisa importante também para falar. Então, para te dar notícias do Altair, ele está aposentado da PUC, mas ele criou um instituto que chama Instituto Altair Salles, né? E está mais ativo do que nunca. A gente se fala toda semana, e ele está dando aula em mestrado, produzindo material, produzindo vídeos, ele não para, tá a mil, e com certeza ele vai gostar muito de participar desse programa. Tá? Então, essa é a mensagem. Sempre passa rápido, né? Eu queria falar um pouquinho da letra, mas também queria falar eu tinha um recado importante. Então, só das letras, das músicas que a gente ouviu, só para vocês terem ideia, é bem isso que o Fernando falou. Cada ser do Cerrado, Merim, Caô, tem sua própria música. E canta a si mesmo, ele está cantando sobre ele. Por exemplo, irmãozinho na raiz do Buriti com a boca lambuzada de resina. A gente não sabe que irmãozinho que é esse, mas é algum ser que gosta da raiz, está cantando a música dele. Aí tem a outra que fala a dança do tetel da perninha fina. Está descrevendo como é que ele é. Outro que eu acho muito bonito, passarinho bico de brasa se espalha na folha da abacaba. Então, assim, é uma enciclopédia. Se a gente pensa que a biodiversidade do Cerrado é uma das maiores do mundo, são milhares de animais, milhares de vegetais que cantam. Existe nos Merim uma enciclopédia sonora ativa aí, né? E que ela, por mais que seja importante as políticas públicas, a escola, a gente filmar, como sempre foi o próprio Cerrado que ensinou eles, eu acho que não tem um risco de perder, entendeu? Agora eu estou entendendo isso mais, assim, eu tinha muito, não, tem que gravar, emergência, aquela ansiedade nossa, né? Mas eu acho que tem outros processos que eles estão em cursos que a gente nem compreende direito, mas que é o que eles falam, é o próprio Buriti que está lá cantando e vai continuar cantando, vai continuar ensinando eles a cantar. Agora, por outro lado, eu queria falar rapidamente, nos últimos minutinhos, porque eu acho importante a audiência, quem ouvir esse programa, assim, por mais que, assim, a gente não tem o equipamento suficiente, sabe, lá de filmadora, registro, eles querem filmar. A gente levou um susto enorme com essa Covid lá nos Craô. Eu participei intensamente da campanha do Salve Craô. E, assim, foram meses, assim, a gente ficou realmente, nós, Cupem, ficamos com muito medo, fizemos o que a gente podia fazer, foi uma campanha muito bonita, né, que mobilizou muita gente, conseguiu recurso, conseguimos algumas estruturas de saúde, conseguimos material didático, assim, o que a gente podia fazer, a gente fez, só que a gente viu o vírus chegando mais perto, de repente entrou nas aldeias, aí de repente aquelas bibliotecas orais que a gente estava assim com o coração na mão, né, de que a gente poderia perder as bibliotecas orais. O que aconteceu? Os Craô, com a prevenção deles, com as raízes, com os medicamentos, com as rezas, com as cantorias deles,
eles atravessaram a Covid sem nenhuma morte, né? E isso foi para a gente, foi uma aula sensacional, assim, de que tem um conhecimento ali que tem que ser reconhecido e que ele é efetivo e que é de uma força incrível. Ao mesmo tempo, nos chama a atenção, esses anciões, eles estão mais velhos, eles querem gravar, então, meu apelo aqui é, vamos fazer projetos, vamos conseguir equipamento, sabe, vamos capacitar os jovens merrim, que eles querem aprender, porque, assim, é de uma preciosidade, sabe, e tem uma certa urgência, né, no nosso modo de ver, tem uma urgência e tem o desejo, assim, interno de fazer isso. Então, assim, o que eu queria deixar era isso, vamos fazer, sabe, eles estão aí, a gente levou esse susto, e eu acho que a gente não pode perder mais tempo, e tem uma rede bonita aí, junto aos CRAO, vamos fazer projetos, vamos conseguir equipamento, né, Fernando? Para realizar esse desejo, e acho que cada vez mais a gente também, movimento indígena, a PIB, quando eles falam nossa terra, nosso espírito, está pautado nas cosmologias deles, como é que eles enfrentam tudo até hoje, com tanta resistência. A gente precisa entender esses mundos, de onde vem essa força, para a gente poder atuar junto, aprender e atuar melhor junto com eles. Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar aí. Verônica, mais uma vez queria te dar os parabéns pelo seu trabalho, eu acho o trabalho importante. Esse e o trabalho que você faz também, como você falou, todos os anos, Dia do Índio, sempre movimentando a universidade, mesmo que seja uma coisa quase formal, né? Semana do Índio, Dia do Índio, sempre fica alguma coisa, sempre as pessoas têm oportunidade, os alunos aí, de alguma forma, terem mais informações e serem mais proativos na questão indígena. Eu quero agradecer, então, a você, de coração, né, por ter aceitado e ter feito aqui essa entrevista com a gente, compartilhado sua experiência, né, e lembrando mais uma vez aos ouvintes aqui, os acompanhantes, que esse programa também será retransmitido pela Rádio Comunitária de São Jorge, às 9h de domingo. E aí a gente vai encerrar agora, né, com mais uma música CRAO, um duo de cabacinhas, de um instrumento, um pequeno instrumento feito de cabaça. E assim vamos encerrando, e até a próxima semana com mais um convidado especial. Obrigado, Verônica, até lá. Obrigada, muito bom. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe.
Através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9.